Muito bem, boa tarde, iniciando então o comentário de fechamento desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2015, com vocês, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte dos amigos aqui do site e na internet me conhece. Tá? Trago para vocês a movimentação dos principais ativos, principais mercados. Antes, comento as atualizações e enquadramentos dentro dos setups operados aqui pela equipe Leandro Stormer. Então você que acompanha ao vivo e eventualmente quer interagir conosco, chat que fica localizado no primeiro momento abaixo do vídeo, e quem acompanha a gravação pode se comunicar não só com a gente, mas com todos os traders da nossa comunidade no fórum do site leandrostormer.com.br. Vamos lá? Maravilha! Então eu inicio aqui trazendo a atualização dentro do modelo IFR2 método Stormer. Tá? Houve uma entrada ainda na sexta-feira, dia 18, entrada em Sabesp, e esse trade acionou o stop gain agora no meio da tarde, quando o mercado tocou as últimas duas máximas em 16,45. Então um trade rápido, né? E certeiro, característica aí do modelo FR2. Tá? O trade que se enquadra a alocação do capital do modelo é então o GPA. O GPA3, conforme postado há pouco em texto, a entrada se deu a 68,13, o stop fica em 64,72. O stop é relativamente longo, né, levando em consideração a volatilidade desse papel, embora esse modelo exatamente não leva essas premissas em consideração. E o alvo fica nas últimas duas máximas, em 69,40. Lembrando que esse alvo ele é atualizado dia a dia, né? Certo? Então o GPA é o papel IFR2 que se enquadra no dia de hoje. Dentro do modelo Leandro, o papel que estamos em aberto é TIMP, que deu entrada na quinta, perdão. O trade está aberto, ainda não convergiu para realização parcial. Há uma nova posição hoje em RADL3, certo? RADL3 então gerou entrada a R$ 38,96. O stop sendo posicionado abaixo dessa mínima, lembrando que tem todo aquele filtro de stop intraday, tem o stop de fechamento, tem ainda mais o tempo mínimo de permanência abaixo do stop. Entrada essa que tem realização parcial projetada em 40,35. Então, entrada por rompimento em RADL3. Tá, stop abaixo da mínima de hoje, somente uma posição, não há então uma posição a mais planejada no atual momento. Já de cara coloca um outro papel que chamou atenção também por rompimento, que é a MYPK. Tá, a MYPK também rompeu uma congestão mais longa, mas se esse rompimento tivesse acontecido ainda na sexta-feira, teria sido mais interessante. Só um momentinho. Só um momentinho. Bom, o YPK foi o papel que rompeu também, mas idealmente esse rompimento deveria ter acontecido na sexta. Vamos para o Ibovespa? Então, o Ibovespa começa a semana com uma leve alta. Né? Chegou a trabalhar com alta aí de 1,13% logo pela manhã, né? Mas não sustentou tal movimento. A gente consegue ver nos 60 minutos aquele movimento lateral, né, em formato retangular aí, que a gente vem acompanhando já há algumas semanas, né, durante todo o mês de junho. É interessante como junho respeitou exatamente a expectativa, né, desenhada pela entrada do ciclo, né, que vai de maio a outubro. Então, junho, dentro desse período, costuma ser mês de menor volatilidade, né? Costuma ser um dos meses aí de menor volatilidade, acompanhado por julho.
A volatilidade costuma retornar para o mercado em agosto e setembro. Bom, sem atualizações então dentro do status de Bovespa, né? Enquanto não rompeu os 54.175 ou os 52.680, temos um mercado bem flat. Percebam que aqui nós temos o indicador Bollinger Bandwidth, né, que mede a distância das bandas de Bollinger, em estado bem baixo, né? Isso aqui apresenta que a volatilidade está no menor nível do ano. Ó. Tá? Só um momentinho. Só um momentinho, pessoal. Bom, é interessante perceber também que não só o Bollinger Bandwidth das bandas de dois períodos padrões, de dois desvios padrões, né? Dois desvio padrões, a gente tem também a banda de Bollinger de 3 desvios. Tá? Então, a banda tradicional e a banda mais ampla também está bem estreita. Isso traduz que a gente está num período de baixíssima volatilidade, que em algum momento, né, a gente deve ter algum tipo de explosão nesse movimento. Bom, no intraday, a gente teve o INQ15, o mini índice, não gerando nenhum tipo de operação. O mercado abriu em gap de alta, ameaçou o rompimento do primeiro movimento que a gente acompanha aqui às 10h30, não rompeu. Tá? Entrou pressão vendedora capaz de trazer os preços para a linha da água, e dentro da abordagem mais clássica, não houve nenhuma entrada no índice no dia de hoje. Em relação ao dólar, temos o dólar trabalhando aí com uma queda de 0,5% no diário, dentro de uma tendência de baixa, né, zigue-zagues aí descendentes. Na sexta, o mercado sentiu a média móvel de 9 como resistência. A perda da mínima de hoje pode ser interpretada como argumento de venda, para quem é mais ousado, dentro do gráfico diário. No intraday, WDO N15 abriu em gap de baixa, tá? Formou o primeiro movimento aqui no candle das 10 horas. Esse trade foi acionado no candle das 10h30, ok? E em seguida, o que acabou acontecendo? O mercado gerou aqui uma segunda entrada, né? E depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e no nono candle houve então stop da operação. Então no dólar, primeira posição, aqui foi a segunda posição planejada, o mercado acabou não convergindo para RP, trade encerrado então com prejuízo hoje no dólar. Bom, commodities, então trago a movimentação do milho, CCMU 15, dentro ainda de um triângulo simétrico, para o desespero aí de quem atua com uma média móvel de 9, né, que fica difícil, né, ganhar momento no gráfico diário, embora a última posição aqui é comprada, né, a média virou no dia 17, essa compra ainda segue aberta. Quem opera do modo mais clássico deve esperar o triângulo romper para algum lado. Tá? Se o triângulo seguir a teoria, a expectativa é que esse triângulo seja rompido para baixo. BGI V15, na sexta-feira sentiu a média móvel de 9 como resistência. Quem é mais ousado pode procurar por vendas abaixo da mínima de hoje, amanhã no caso. O boi segue aí claramente dentro de um canal de baixa, dentro de tendência de baixa. Legal. Juro futuro. Juro marcando topo no gráfico diário, consolida a resistência lá em 14,10. A expectativa é de algum tipo de correção, embora o juro está bastante forte, né? Já encontrou a média móvel de 9 períodos como amparo. Se o mercado perder a média móvel de 9, aí a expectativa é de uma correção um pouquinho mais ampla, né? Os preços ainda estão distantes da média móvel de 21 períodos. Dow Jones, dentro de movimentação lateral de prazo maior, tá? Após ter perdido a cunha, não deu sequência esperada, né, que seria um movimento para baixo, sente a resistência no momento aqui das últimas máximas, das últimas semanas, em 18.000 pontos, 200.200 pontos. Bom, em relação aos destaques, MYPK a gente já comentou, papel que vai rompendo no dia de hoje, abrindo espaço para a movimentação
altista, né? Dentro da ótica da simetria, esse papel tem bastante espaço para fluir. É verdade que temos uma LTB passando aqui nesse ponto, porém essa LTB já deve ter sido rompida há tempo aqui no IFR, né? Então, como é uma LTB de prazo maior, a gente pode colocar aqui o gráfico semanal. Então aqui essa LTB já foi rompida. A expectativa seria que os preços também rompessem a linha equivalente. Além de o GPA, coloco a movimentação de Vale, apresentando uma boa queda no dia de hoje. Tá? Vale também dentro de uma movimentação lateral, que lembra a movimentação do Ibov, né? Resistência 18,10, suporte 18,60. Não vejo muito o que fazer aqui dentro desse ponto, embora na sexta-feira, na quinta, houve uma entrada para quem acreditou nesse ponto aqui de suporte, né? Suporte é uma zona, não é um patamar, né? Entre 16,75 e 16,45. Essa aqui é a zona de suporte. Dentro dessa ótica houve uma entrada possível aqui. Quando o mercado não tem um cenário de tendência tão bem definido, mais prudente seria buscar por operações de taxa. Além da Vale 5, a própria Vale 3 também teve uma movimentação negativa relevante. Gerdau, que no começo do dia abriu com uma certa euforia, não só a Gerdau, mas a Uzi Minas e a CSN também. Setor dentro de forte tendência de baixa. Na realidade é a Gerdau que tem uma tendência mais importante, né? A Uzi Minas até chegou a gerar um sinal de compra na sexta-feira. Rapid 4 em queda, vai perdendo a mínima aqui dos últimos períodos, tá? Que é a mínima do ano. Olha aí a Gerdau perdendo a mínima do ano. Chegou a perder, né? Toca. A perda desse patamar abre espaço para o mercado ir em busca da zona de R$2, que é um patamar de preço já esperado desde que o mercado perdeu aqui esse retângulo, né? É a simetria que está aberta desse mercado desde o ano passado. Além de Rapt, trago a movimentação de Marfrig, que fez uma movimentação impressionante, né? Marfrig foi um papel que a gente produziu uma venda aqui no dia 8, 2-3 dias depois o mercado gerou stop. E aqui é um belíssimo exemplo da importância de se trabalhar o stop, né? Quando o mercado não vai para o lado esperado. Então, muitas vezes acontece aquele evento em que a gente estopa e alguns dias depois o mercado vai na direção que a gente estava esperando, né? Toma aquele violino que é bem ruim, bem chato de assimilar, né? De digerir. Mas faz parte do jogo. E quando o mercado se aproxima do nosso stop, bate aquela vontade e vem aquela lembrança à mente daquela vez que nós fomos estopados indevidamente e o mercado acabou convergindo para a nossa direção alguns dias depois, né? Mas isso tem um grande preço, né? Quando o mercado de fato vai na direção oposta realmente do que você estava acreditando. Então aqui foi produzida uma venda e alguns dias depois o mercado disse que não era para baixo que ele queria ir, tá? E realmente não era. Percebam, quem estopou aqui, se tinha posição alavancada, pode ter quebrado. O mercado desde aquele patamar chegou a subir 35%. Então, esse aqui é um belo exemplo, né, e ilustra a importância de trabalhar um stop, seja no preço ou seja fazendo uma bela diversificação, né? Quando eu não utilizo stop, eu preciso ter o capital alocado àquele modelo bem diversificado. Ele precisa representar uma fatia do meu capital em que, se eu perder 50% daquele capital, 40%, 50% daquele capital, eu realmente não vou ser afetado. Certo? Muito bem. Faltou alguma coisa? Sim, faltou comentar Natura. Natura que hoje está fazendo um zigue-zaguezinho ascendente, mais visível aqui no gráfico de 60. Tá? Tem uma simetria bonita. Pode interessar para quem é grafista mais puro. Simetria bem aberta que joga o mercado lá para a zona dos 31,40. Quem for trabalhar essa entrada, o stop ideal ficaria abaixo de 27,40. Ok? Mercado comentado. A gente pode então iniciar a resposta de perguntas. Vamos lá. O Fábio coloca, Vlad, dá para considerar o rompimento de Banco do Brasil como um rompimento?
Vamos dar uma olhadinha no movimento do papel. Bom, é um rompimento, tá? É um rompimento sim. O papel está abrindo espaço para uma movimentação simétrica interessante, né? A resistência importante só tem lá em 27,60. A gente sabe que tem uma resistência intermediária aqui, mas a resistência importante mesmo é aquela que vira por completo a movimentação do mercado. Então, se o mercado sentir essa zona aqui de 24, que é esse topinho aqui, né, pode sentir por alguns dias, mas por um prazo maior, o imã que chama o mercado realmente fica lá em 27,60, depois que o mercado se desvencilhou hoje desses 23,30. Ok, Fábio, se o rompimento é tão interessante assim, se há tanto espaço para o papel fluir, por que não há uma entrada? Bom, existir ou não uma entrada vai depender do perfil que você trabalha, do seu perfil em si. Dentro do modelo que a gente opera de rompimento, não é um rompimento operável, porque o candle que rompe essa estrutura é um candle pequeno, né? A gente valoriza e prioriza candles amplos, tá? Embora quem está montando uma posição aqui com stop abaixo do último fundo ou com stop abaixo da mínima de sexta, tá? São entradas corretas. Eu entendo quem está montando posição aqui e não crucifico. Vejo um gráfico bem bonito. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Ludmilla coloca o seguinte: Vlad, boa tarde. Poderia comentar o dólar no semanal, já que não tivemos short position na última semana? Gostaria de ver uma avaliação para o período de maio e outubro. Obrigado e abraço. Pois é, esse poderia ser um estudo, né? Pena que eu não tenho uma base de dados muito longa no dólar para poder fazer esse estudo com uma confiabilidade um pouquinho maior, tá? Mas, o que o dólar está aprontando? Então deixa eu limpar esse gráfico aqui. Tá aqui o gráfico semanal e tirar o ajuste, né? Quando eu olho um gráfico longo, eu preciso tirar o ajuste, que senão eu vou ter um gráfico bizarro. Tá? Ó, 13 mil pontos. Não, né? Isso aí é taxa de juros. Então, olha aí. Esse movimento que o dólar está aprontando desde março está simétrico com esse movimento aqui, que é o movimento lá do começo de 2004. Certo? Está alinhado com esse movimento lá de 2004. O ponto que abriria espaço para o dólar seguir em alta e de fato tomar o rumo lá de valores acima de R$4 para um prazo maior seria o rompimento da máxima desse ano. Olhem para o lado esquerdo aqui, não há resistência, a resistência mesmo só lá em 4,60. Enquanto o dólar não romper essa zona, a expectativa é de movimentação lateral. Tá? É de movimentação lateral. Percebam que no semanal a gente teve a quebra do zigue-zague dos topos ascendentes, né? Então aqui em maio o mercado marcou, melhor, agora no começo do mês de junho, né? O mercado marcou um topo abaixo do topo anterior. Então isso aqui, na melhor das hipóteses, viraria um triângulo simétrico, né? Falta ainda o fundo acima do fundo anterior para consolidar um triângulo simétrico, tá? Se o dólar seguir exatamente a simetria, tá? Olhem esse movimento aqui, ó, lá de 2004. Ó. Então vamos pegar esse movimento aqui. Ó. Esse movimento aqui que é o movimento que a gente quer, certo? Olha lá. Seria esse movimento espelhado. Certo? Então, esta perna aqui seria esta perna aqui. Tá? Aí, esta perna aqui seria esta perna aqui. E esta perna aqui. Tá? Se traduziria numa perna em que o mercado perderia o fundo anterior. Tá? Se o mercado seguir exatamente o mesmo tamanho no preço, qual seria o objetivo? Bom, se o mercado seguir o mesmo tamanho no preço, eu vou medir o tamanho daquela perna. Eu vou voltar lá para o ponto atual e nós vamos perceber que o alvo do dólar
fica aqui em 2.850. Olha só, perderia a zona de R$3. Tá? Então esse ali seria o alvo. Ó. Se o dólar seguir o mesmo movimento no tempo, qual que seria o período esperado? Eu pego toda aquela movimentação e eu projeto para cá. Então ainda o dólar seguiria corrigindo, seja no tempo ou eventualmente no preço, por mais, vamos ver, 1, 2, 3, 4 semanas. Então a gente teria que avaliar esse gráfico aqui daqui 4 semanas, daqui um mês. Então na última semana aí de julho a gente volta a avaliar o gráfico e ver o que o dólar nos apresenta. Se o movimento esperado, que é o movimento lateral ou com viés baixista, se consolida. Essa expectativa aqui só se esvai, só deixa de ser o momento das prováveis se o mercado apresentar uma forte perna de alta e romper o topo do ano. Aí a simetria que se abre é mais longa. Entendeu, Ludmila? Então o esperado seria um movimento lateral. Tá? Nelson coloca, poderia comentar RADL, furou o topo histórico. RADL é o papel que se enquadrou dentro do modelo de rompimento hoje, Nelson. Tem os detalhes em texto, a entrada foi feita 38,94, stop 37,53, RP 40,37. Deixa eu colocar aqui os splits, né? É um papel que está bem longe da linha de referência aqui do canal de alta. Papel bonito. Por isso que foi feita a entrada. O Alex coloca, Vlad, qual é a avaliação do diário semanal da Uzi Minas dentro da visão de ondas de Elliott? Bom, no diário a gente já tem aqui a contagem traçada, né? Então o mercado fez 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Depois de 5 movimentos, o esperado é que o mercado venha até o fundo da 4 no mínimo. E que esse movimento aconteça em 3 tempos. Nós tivemos isso, né? Onda A, B e C. Na quinta, o mercado deixou um sinal de compra nesse patamar. Então, para quem trabalha com Elliott, houve aí sim uma entrada. Okay? Então, por Elliott, no diário, a expectativa seria de formação de um fundo nesse patamar de preço. Tá? Se o mercado perder a mínima do último fundo, ainda é válida a expectativa de fundo nessa zona, desde que o topo da onda 1 não seja... melhor, desde que a zona dada pela onda 2, né, não seja rompida. Na verdade, a zona da onda 2 está aqui, né? Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui estaria onda 2. O mercado não pode entrar abaixo de 4,30. Então, permanecendo acima de 4,30, essa contagem altista permanece válida. No diário seria isso. Tá? No semanal, eu não vou entrar aqui no semanal, senão eu vou perder muito tempo, né? Eu já despendi bastante tempo comentando o dólar. Vou ficar aqui no diário, já que o foco do chat é swing trade. Ulisses faz uma boa pergunta. Vlad, qual é a ferramenta mais adequada para se operar pares altamente correlacionados? BRAP, como o BRAP vale 5 e Goal e Gerdau. Ulisses, uma visão de mercado que mudou completamente a forma de eu ver as operações de long e short foi entender o conceito da cointegração. Tá? Eu fazia long e short cash neutral, tá? Só que eu usava sim o filtro do beta, do papel contra o Ibovespa, dos papéis contra o Ibovespa. Tá? Não é uma abordagem tão errada como a maior parte das pessoas opera o long e short. Tá? Que é comprar 50 mil da Vale e vender 50 mil da BRAP quando o spread desses papéis vai para fora da banda. Né? Alguma coisa nesse sentido. O que mudou a forma de eu ver as operações de long e short foi conhecer o modelo de cointegração. Tá? O modelo de cointegração é um modelo, dentro do ponto de vista estatístico, muito mais correto, onde tu usa um papel para prever, entre aspas, a movimentação do outro papel, do ativo B no caso. Tá? Então tu está literalmente compreendendo qual é a dependência de um ativo de outro, né? E percebendo se existe alguma lógica estatística em esperar
que um papel suba frente ao outro ou caia frente ao outro. Tá? Eu te indico um artigo que a gente escreveu, que eu escrevi, tá? Há algumas semanas atrás. Foi no final de maio. Dá uma lida com atenção aqui nesse artigo e você vai entender o que eu estou querendo te passar. Tá? Dá uma lida com atenção. Então eu vou botar o link aqui, você clica lá e dá uma lidinha no conceito. O curioso faz uma boa pergunta. Vlad, quem vive de day trade, basta pagar a DARF com 20% sobre os dias que teve lucro, que fica tudo ok perante o governo, e INSS, vocês pagam? Bom, olha só. Day trade, né, você tem que pagar 20% sobre o lucro que você teve no mês, não no dia, é no mês. Tá? Então você pega o lucro do mês, soma lá todos os dias, dia 1º ganhei tanto, dia 2, dia 13 e por diante, pega o saldo do mês, aquele lucro você paga 20%. Tá? Em relação ao pagar ou não o INSS, isso é de cada um, isso é pessoal. Tá? Eu particularmente não pago o INSS, eu faço a minha própria reserva para aposentadoria. Okay? Eu não pago nenhum tipo de previdência social. Odila pede a avaliação de Petro, que está quietinha aí nos últimos dias, né? Assim como o Ibovespa, olha a volatilidade desabando do ativo. Volatilidade bastante baixa. Se a gente olha lá Borger Bandwidth, a gente tem também a Petro em níveis mínimos aqui de volatilidade, né? Não só a banda de dois desvios, mas também a banda de 3 desvios. Tá? Lembrando que a banda de 3 desvios, qual é a diferença? 3 desvios padrões, o mercado tende a se comportar em torno de 99% dentro de 3 desvios padrões, que seria aqui a linha verde. Então perceba que de fato, na maior parte do tempo, o mercado trabalha dentro das bandas de 3. A banda de 2 desvios padrões, do ponto de vista estatístico, os preços tendem a ficar dentro, respeitando essa zona por 68% do tempo. Tá? Ou seja, a banda de 3 ela comporta uma faixa maior de variação. Então é um papel que está com a volatilidade bastante baixa e que em algum momento, né, a gente pode passar por um período de maior momento, né, de movimentos mais amplos e direcionais, que no atual cenário não há nenhuma indicação para isso. Muito bem. Deixa eu ver como é que está meu tempo. Ainda tem espaço para responder mais uma pergunta. Tiririca diz o seguinte: Vlad, boa tarde. Vale trava de baixa ou uma compra de put? Em qual papel, Tiririca? Você não falou qual o ativo. Mas o que diferencia se tu vai montar uma trava de baixa ou uma compra de put é o tempo da tua operação. Se você está esperando uma operação para 2, 3 dias, compra uma put. Se a tua operação esperada, o tempo de vida da operação tem um prazo maior, 10 dias, 20 dias, então o ideal é buscar através de trava de baixa. Aí você se beneficia da diminuição da volatilidade e da passagem do tempo. Então podemos criar um setup de retorno à média utilizando a banda de 3 desvios padrões? Claro. Claro, Bill. Dá para criar sim o setup, tem que fazer os estudos. Tá? 99% do tempo o mercado tende a ficar dentro dessas bandas. Olha aqui o Ibovespa. Ó. Vou botar a banda de 3 para você observar. Deixar só a banda de 3. Então perceba que quando o mercado toca na banda de 3, rapidamente ele volta para dentro da banda. Né? Ó, a maior parte do tempo mesmo o mercado fica dentro da banda de 3. Ó. Quase nunca toca. Quando toca, rapidamente volta para dentro da banda. Óbvio que existem os períodos em que o mercado se adapta, né? Ó, aqui o mercado tocou na banda de 13 e não repicou. Seguiu um pouco mais e voltou para a banda 2 dias depois. Ó. Não quer dizer que o mercado voltou para a média, ele voltou para dentro da banda, só isso. Tá?
aqui respeitando a banda, aqui respeitando a banda, né? Então faça seus próprios estudos. Para sinalizações de prazo maior, vale a pena observar isso. A princípio, aqui em relação a Bollinger Bandwidth, se a gente coloca no diário, é a mínima, é a menor distância entre essas bandas do ano. Tá? Menor distância entre as bandas do ano. Isso traduz o período de baixíssima volatilidade que a gente está passando. Vamos lá. Juliana faz uma boa pergunta, a gente encerra. Ela diz o seguinte: Vlad, boa tarde. Qual a diferença de operar o mini índice e o BOVA11? O certo seria usar o gráfico do Ibov para operações de swing trade? Sim, Juliana. O ideal, se você vai trabalhar tanto com a BOVA11 como com o índice, olha o gráfico do Ibovespa, né? Afinal, são mercados que representam o Ibovespa. Um representa o Ibovespa futuro, né? Com vencimento numa data futura. A BOVA11 já é um pouco diferente. Ela é um fundo de ações, tá? Que tem a mesma composição do índice Ibovespa. Então, o objetivo do BOVA11 é refletir a movimentação do Ibov. Quando que eu devo trabalhar com o índice futuro? Quando que eu devo trabalhar com o BOVA11? Bom, a BOVA11 ela é indicada para quem quer acumular Ibovespa. Então, eu quero comprar Ibovespa, eu acredito que não tem como ganhar do Ibovespa no longo prazo. Não tem como bater o índice de ações. Eu acredito que o mercado é eficiente, não existe nenhum tipo de estratégia que bate o mercado de ações no longo prazo. O que esse cara tem que fazer? Tem que comprar Ibovespa todo mês. Tá? Então, comprar BOVA11 todo mês. Ok? Já o índice futuro, ele é indicado para o trader de curtíssimo prazo. Tá? Um cara que vai fazer um swing trade de alguns dias, ou que vai atuar como day trader, aí o ideal é operar o mini índice futuro. Tá? Afinal de contas, o índice futuro, como qualquer mercado futuro, tem taxa de juros. Tá? Se eu vou operar o índice futuro para posição, eu vou pagar a taxa de juros que equivale a Selic por ano. Tá? Então não faz sentido acumular índice futuro. Tá? Índice futuro é para operações de curtíssimo prazo, de curto e curtíssimo prazo. Já o BOVA11 é para operação de prazo maior. Tá? Basicamente seria isso. Pessoal, é isso aí, né? Acho que a gente trouxe o que tinha de importante no dia de hoje. O mercado segue dentro da congestão, enquanto não romper para um dos lados, a gente vai ter esse mercado um pouco mais difícil para swing trade, embora eu estava olhando, né? A gente teve uma operação de swing trade esse mês, que foi a Marfrig, que foi a operação de venda de Marfrig, né? Que acionou stop e depois explodiu. Tá? Depois veio a operação de TIMP, que está aberta, e hoje a operação de RADL. Então, um dos meses aí com o menor número de operações, né? Não porque a gente quer, simplesmente porque o mercado não enquadrou. Me despeço, amanhã é o bate-papo de abertura com o Bizi. A gente volta a conversar, então, amanhã no comentário de fechamento. Me despeço e deixo um abraço. Valeu!